noite aos amigos da casa e aos amigos presentes aqui no Centro Espírita Maria Madalena. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2026, estamos no mês roxo e laranja. O fevereiro roxo é um ciclo de conscientização para doenças comuns, fibromialgia e reumatoide. Já o fevereiro laranja é uma campanha de sensibilização sobre o sinal. Iniciaremos agora o estudo com a nossa mãe. Hoje, o evento será realizado no nosso 30 anos de vida Francisco de Assis. Aqui no Centro Espírita Maria Madalena. Seja bem-vindo. Gratos à noite de hoje. Esse tudo bem também, né? Isso pronto da semana, correto. Tudo para parecer que sempre bem. A prece, né? Alguém tem que fazer a prece aqui? É sempre assim, né, gente? Parece que fazer prece dói, dá resfriado, dá. A prece é uma ligação nossa com Deus. A gente fala com Deus. Estou na posição certa aí, tudo. Que tem um lugar certo para ficar. Então, eu vou fazer a prece. Né? Já que vocês estão me dando esse privilégio, eu vou falar com Deus aqui, em nome de todos nós. Então, muito obrigado, Pai, pela oportunidade da nossa reunião nessa sexta-feira, com toda a culpa, com todos os problemas, mas nós estamos aqui, Pai, em busca de mais ensinamento, de mais conhecimento, também de mais paz e equilíbrio, para enfrentar esse mundo de provas, expiações, ainda com tantos escândalos. Mas como bem disse o Senhor, nós precisamos dos escândalos para aprender e adquirir os escândalos, porque também vai ter que reparar o que fazer. É isso, Senhor. É um aprendizado constante e nós estamos aqui justamente para entender melhor e fazer melhor na nossa pessoa do dia a dia. Muito obrigado. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, hoje o tema é honrar nosso pai e a nossa mãe. Né? Tá? A primeira coisa que eu queria falar para vocês, né, é que isso foi, né, Jesus falou isso, né, ele teve profetas que falaram sobre honrar nosso pai e sua mãe, né, no momento em que se falava, digamos, dos hebreus, né, que viviam em aldeias, era cada um com a sua família, não é isso? A gente tem um exemplo lá da vida que Jesus morava, não? Tinha ele, a família dele, tinha a família lá de outras pessoas, era uma constituição, era assim, né? Não se tinha muito essa coisa de se falar daquelas pessoas que fazem esse papel de pai e de mãe, que hoje em dia, na nossa sociedade, é comum. Né? Então, a gente precisa contextualizar o Evangelho, certo? Quando se fala ali, honrar nosso pai e nossa mãe, hoje nós estamos nos referindo não só à família nuclear, né? Pai, mãe, filhos, mas a família que tem lá filhos adotivos, aquelas pessoas que criaram filhos de outras pessoas sem ter uma relação de parentesco ou consanguíneo qualquer. Né? Eu conheci vários dias lá do Coreia, que foi criado nesse trabalho, né? Uma pessoa que tinha lá criança e criava, a pessoa tinha pai e mãe, mas tinha que trabalhar, tinha que estudar, tinha que ver a vida, e a pessoa realmente foi criada pela vizinha, pela tia lá, ali no entorno. Né? As avós, os avós que fizeram esse papel de criar os netos, tudo isso está enrolado, está incluído ali, com nossos pais e nossa mãe. Né? E aquelas pessoas também que
adotar a criança suficiente, não é isso? Tá? Aqueles que cuidam das crianças nas creches, também fazem parte da educação, fazem parte, né, desse desenvolvimento desses filhos. Então, honrar nossa mãe, hoje em dia, na nossa contextualização, é algo muito mais para a gente do que a gente pensa. Não? Certo? Então, vamos pensar assim, ter essa visão. Tá? Inclusive, das famílias homoafetivas, inclusive. Tá? São os pais, são as mães, mas vamos honrar aquelas pessoas que estão criando aquela pessoa, está preparando aqueles filhos. Porque Jesus falou, ame, mas ele não botou nenhuma condição para isso. Isso que inventou qualquer forma de preconceito foi aqui. Foi nós na nossa imperfeição. Jesus nunca tocou nesse ponto. Ele só falou, ame, siga, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Mas que próximo é esse? Qualquer pessoa e qualquer forma de amor. Ele não explicou. Não detalhou que só vale esse ou aquele. Tá? Então vamos pensar dessa forma. Honrar nossos pais, nossa mãe, hoje em dia envolve muito mais do que a gente tem, né, o pensamento anterior, até mesmo como se falou sobre isso, valores dessa forma para que o objetivo é o pessoal entender. Ok? Tá? Vai passar outro? Honrar nosso pai e nossa mãe é uma decorrência geral, uma necessidade geral de caridade de amor. Pessoal, vamos lá mais uma vez. Qual é o mandamento maior? Amar a Deus e todas as coisas. E o outro, não menos importante, amar o próximo como a ti mesmo. Como a gente vai pensar em não amar aquelas pessoas que ficaram responsáveis, tiveram a delegação de Deus para cuidar da gente nessa encarnação? Né? Porque, gente, veja bem, você, ela é sua mãe? Essa vizinha? Mas ela tem filhos, não teve? Né? 2, né? Os seus filhos não são seus filhos por acaso. Tá? Você já sabia que eles discutiram, organizaram e quiseram ser seus filhos? Né? Ali a dona Risoleta e o Renato. Dona Risoleta, Fernanda e Dona Maria. Se um dia a Fernanda falar assim, mãe, eu não pedi para nascer, você fala, mentira. Você insistiu, quis que eu dissesse, quis não fosse sua mãe. Então, é isso, gente. Nossos encontros, ainda mais nesse tipo de relação, não é à toa. É uma relação muito especial. Porque, gente, sim, se a gente for ver direitinho, nós filhos, né, pedimos para encarnar com aquela pessoa, e aquela pessoa já teve o primeira noção de caridade de amor, que nos aceitou receber aqui para nos tutoriar nessa vida. Né? Para ajudar a gente nessa encarnação, para ajudar a gente a enfrentar as provas, expiações e os desafios dessa vida. Né? E às vezes, né, nós, em vidas passadas, nem fomos assim tão amigos assim. Né? Estamos aqui mesmo reconstruindo uma relação. Não? Certo? Pode ser ali, ó. A Dani, que é nossa amiga, pode ter uma vida passada uma olhando para outra assim, bem assim, sabe? E hoje em dia, né, estão reconstruindo o caminho. Né? Por isso que honrar pai e mãe é a questão da gente falar mesmo, de construir a lei de justiça, amor e caridade. Porque, gente, se eu não consigo amar aquela pessoa, vai ser muito difícil amar outra. Né? Vai ser mais complicado de eu sair do meu nicho de egoísmo e amar outra pessoa, que é aquela que me fez ali, de alguma forma, sendo minha mãe, meu pai, biológico, não, fez a maternagem, cuidou de mim, zelou por mim, né? Perdeu noite lá comigo, não sabe? Tem coisas que eu olho assim que só. Aí é aquela coisa do amor de mãe mesmo, né? Apesar de eu não ser de amor de pai, porque eu nunca fui pai,
dormiu. Não dormiu com medo do filho sufocar, aquele negócio de congestionamento, né? E ela viu que o filho sufocar, a noite toda acordada, estava olhando ali, ela não piscou. Isso, gente, só quem faz isso é o amor. Né? E o amor, a gente não consegue expressar em palavras, consegue? Não? Você consegue definir o amor? Não consegue, gente. A questão é que a gente não tem palavras para definir. O amor a gente mostra, a gente sente, a gente mostra, é atitude, é ação. Né? Oi? É o cuidado. Né? Por isso que aquele gesto, às vezes muito simples, né? Quando a sua mãe fala isso para você, vai com Deus, meu filho, isso é um extremo gesto de amor. Né? Quando a sua avó, o seu pai chega e dá um beijo, você fala assim, dorme bem, meu filho. Isso é um extremo gesto de amor. É isso que a gente está falando quando pensa em honrar nosso pai e nossa mãe. É aí que, mesmo que a gente tenha esse olhar atravessado na encarnação anterior, a gente vai construindo, né, essa nova relação agora. É um novo presente, é uma nova oportunidade. Porque, gente, uma coisa que a doutrina espírita tem de bom, parece que a espírita tem muita coisa boa, mas uma coisa que tem de muito bom é que a doutrina espírita não fica preocupada com o que foi, o que você foi. Claro que eu fiz lá, eu vou ter que assumir aqui, né? Vou ter que colher as consequências. Mas ninguém fica aqui pensando no passado. Você foi isso? Você foi um carrasco? Você não. Não, a gente sempre fala aqui. Vamos reconstruir o. É isso que a gente envolve o Espírito Santo. Foi para frente. Né? O que as mensagens espíritas falam? Vamos reescrever a nossa vida hoje. Todo dia, quando a gente acorda, a gente tem a oportunidade de reescrever a nossa vida, fazer o melhor. E não ficar se lamuriando e se prejudicando e trazendo tristezas com o passado. Na frente, é reconstruir, é renovar. Por isso que a gente tem mais de uma vida. Tá? Então, aí é para a gente pensar. Por mais difíceis que seja a relação, porque, né, gente? Essa relação pai, mãe, mesmo na família, quanto mais intimidade, mais complicado. Não é verdade? Então, a gente precisa, sim, trabalhar bem, saber o momento de falar, saber o momento de respeitar, saber o momento, né, de até dizer, não, eu não posso fazer dessa forma. Eu vejo, fala. Só está explicando como a mãe aceita, né? Aquele espírito como filho, ela já tem uma caridade. Já. Aceita. E quando essa mãe aceita aquele espírito, dá a luz e depois outro que vai ser o filho ou uma prática da criança. Veja bem. Por isso que a gente encarna, sabe por quê? Lá no mundo espiritual, é tudo muito mais simples, mais fácil, o nosso despertar de consciência para você ter até assim, poxa, eu tenho que encarnar com ela para a gente resolver isso. Mas quando chega aqui, por que a gente encarna? Porque é aqui que a gente vai ser testado de fato. Por isso que o nome se chama prova. A gente vai ser provado. E vai reparar o mal que a gente tenha feito, vai ver as consequências daquilo que a gente pode ter feito, que vai de encontro ali de Deus com alguém. Então, a gente chega aqui, pode mudar? Pode. Porque aí, gente, tem um efeito da matéria. A matéria influencia o corpo e o corpo influencia a matéria. Entendeu? Tá? Vocês estão vendo essa menina aqui, chamada Renata? Esse poço de candura? Essa coisa, né? Tão assim, calminha? Se ela tiver com fome, não é assim, calminha. Mas se ela tiver com... Oi? Ela com fome é outra história. Não é? É o corpo dizendo assim, tá vazio, e o espírito dela ainda não reelaborou moralmente todas essas condições. Né? Aí ela com fome não é assim. Então, compreendeu? Você é aquela pessoa que vê um lanche, ela está com fome, aquela que não se encosta comigo da mesa, né? Então, a gente, né, por causa do esqueci, Karina, é assim, a gente pode chegar aqui, sim, as coisas mudarem.
Pode chegar aqui ou abandonar, desistir da missão? Pode. Tá? Aí reflete o quê? Né? Quanto que a gente ainda tem que trabalhar, tem que evoluir, tem que reestruturar, né? Porque a missão aqui encarnada é que é a grande teste que a gente está passando. Lá no mundo espiritual não tem isso. Entendeu? Então, tem sim a questão até da nossa liberdade de sim, eu receber aquela criança, posso sim não querer, posso sim não desempenhar aquela missão. Tá bom? Pode desistir, sem querer, não. Também pode desistir. Tá bom? Tá? Bem, pode passar outro, por favor? Bate atrás. Honrar pai e mãe não é apenas respeitar, mas é também ajudar na necessidade e proporcionar repouso em seus dias de velhice e rodeados de atenção, como fizeram conosco enquanto infância. É isso que o Evangelho chama de piedade filial. Tá? Mais uma vez, gente, o Espírito ali estava trazendo uma visão lá no passado, que o básico trouxe lá na parábola, né? Se não me engano, de Mateus, que se refere. Mas, piedade filial, não é estranho que pode ficar velhinho para você. Sim, quando a gente está velhinho, mas está diferente. Vai estar, sei lá, mais debilitado, vai estar mais cansado. A gente precisa apoiar nossos pais, nossas mães, né? Mas ele coloca também a gente novinho. A gente com convidado, saber que a pessoa que está ali merece toda a nossa atenção, todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. Tá? Certo? Saber lidar com as limitações dela, saber lidar com as encrencas que ela arranja de vez em quando. Né? A gente sabe, né? Não é porque a minha mãe e meu pai que não é perfeita, ela também tem imperfeições. Mas saber trabalhar isso, saber lidar isso, dá um apoio, principalmente quando a pessoa está com o corpo mais debilitado. Né? É muito chato, gente, ter lá na ilha, ter um lar, isso não é agora, asilo, né? Que tem pessoas lá, que eu ia lá de vez em quando visitar, é onde era no Rio de Janeiro há muito tempo, e tem senhoras lá, senhores, que por simplesmente foram depositados ali, a família não vai ver. Você entendeu? É muito triste isso, sabe? Tem uns sim, né, que a família visita, mas tem alguns lá que coloca lá, paga lá os pagam lá, uns não pagam, outros pagam a mensalidade pequena, e fica, ninguém vai ver. Né? Nós aqui íamos, né? Quando eu trabalhava com isso, não? A gente lá visitava as festas, de toda, fazia aniversário do mês, e aí que a gente vira o quanto que isso é importante e o que nós fazíamos de papel de honrar aquelas pessoas em função no lugar, digamos assim, dos filhos. Tá? Então, por mais ranheta, mesmo que seja sua mãe, viu, Fernando? Por mais que sua mãe seja ranheta, você põe uma coisa do lugar, bota no outro lugar, né? Segura a onda que ela também esteve muito perto de você. Bom, viu, Dani? Né? Eu sei que a Zaninha é teimosa, mas a mãe é para cá, é para lá. Ok? Por favor. Sobretudo para os pais que têm recursos, é que se demonstra a verdadeira caridade filial. Tá? Aqui eu botei uma coisa bem no nosso meio, que às vezes a gente, com a competição do INSS, da pessoa, não dá para sustentar tanto remédio, coisa. A gente tem que sim chegar perto, no momento que a gente está pronto, né? De auxiliar, de dar todo esse carinho, tá bom? Por mais que tenha sido complicado, tá? Por ser outro. Tá? Por quê? Eu coloquei aqui a pergunta 582 que fala da missão dos pais. Justamente para explicar a vocês por que é complicado às vezes. Não? Fala aqui, Kardec pergunta. Pode-se considerar como missão a paternidade? Kardec colocou a paternidade aqui, não no sentido só do pai, tá? Paternidade, pai, mãe, família, né? Os pais. Vamos lá. É sem contestação possível uma verdadeira missão. Então, a gente aprende que é missão com espíritos elevados.
Tá? Mas tem uns tarefas nossas aqui que são verdadeiras missões também. Além da nossa prova, da nossa expiação, também são missões. Tá? Certo? Uma pessoa como Chico Xavier, ele tinha lá missões, tinha prova, tinha expiação, tinha missão de ser. Né? E tem anônimos por aí que fazem a mesma coisa. Como essa tia que eu falei do Arnaldo Moreira, ela tinha dela, ela tinha lá os problemas dela, mas ela não deixava de cuidar das crianças do entorno, sendo o quê? Uma missão. Tá? Então vamos lá. Constitui ao mesmo tempo grandíssimo dever que empenha mais do que pensa o homem. A sua responsabilidade para o futuro. Tá? O futuro daquele filho. Está enganado. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem e lhes facilitou a tarefa, dando à equipe aquela uma organização física débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Então, ele está falando que ali, quando a gente é criança, o corpo não tem como expressar todas as condições, todos os atributos do espírito, que não é. O espírito não tem mais uma expressão tudo. Né? O espírito não. Então, sim, era uma criança tão doce, tão generosa, e agora é um adolescente rebelde. Ele já está tomando mais um pouco de condições de mostrar como aquele espírito tem, né, de bagagem, a gente ainda não tinha oportunidade de mostrar. Mas por que eu trouxe a parte da missão dos pais? Tá? É fácil ser pai? Tem manual de instrução, Daniel? Se eu procurar na internet como criar um filho? Não tem, gente. Não tem. Né? Eu nunca tive, eu estou mesmo falando isso, eu nunca criei filho. Né? Mas eu sei que não é fácil, né, cara? Criar filho? É fácil? Não é, não. A gente tem que aprender aquela ditado. Tem que trocar o pneu do carro andando. Né? E tem mais. Criar um filho, vem o outro, é diferente. Vem o outro, é diferente. Os filhos são diferentes. Né? Por isso ele diz, a mãe tem que se virar e dar atenção de várias formas. Porque são espíritos, realidades, vivências diferentes. Então, por isso que eu digo, se receber essa missão, gente, não é fácil mesmo, não. É aí que eu falo. Nossos pais podem errar com a gente? Pode, companheiro. Não vai acertar sempre, não. Tem hora que você pensa assim, poxa, podia ter feito diferente. Né? Meu filho. Aí tem que falar o nosso papel daí, diz da boa qualidade. Eu saber, o meu pai é sempre o melhor para mim. E a gente é melhor depois de ter. E qual é o papel do pai? Eu falo do pai, gente, falar assim, filho, realmente errei, a gente assumir. Errei, vamos reconstruir isso. Tá? Tem que lembrar, gente, que você, que os seus pais, são os exemplos que aquele espírito vai ter para o desenvolvimento moral dele. Entendeu? Porque é aquela coisa. Jesus, ele fez parábolas, mas ele sempre exercitou, praticou o que ele falava mais. Foi o exemplo dele que fez ele ser esse nosso guia e mestre. Né? Espírito tão importante que até dividiu o calendário antes dele e depois dele, mas não pelas palavras, mas pelas ações. E é assim que a gente vai figurar, é assim que a gente vai ser importante, é assim que a gente vai ter um grande, né, digamos, espaço na vida dos nossos filhos. Que a gente vai saber, poxa, a minha mãe nem sempre acertou, mas ela sempre fez tudo para ser o melhor para mim. Né, dona Maria? Ela não tem acertado sempre, mas ela fez sempre tudo para criar essa grande menina. Oi? Então, é uma relação difícil. Tá? É uma das relações mais difíceis que a gente tem no decorrer da nossa encarnação. Mas é aqui que a gente aprende muita coisa. Vamos lá. Aí, alguns pais, na verdade, descuidam-se desses deveres. Né? A vida, né? Falou. Não para os seus filhos.
o que deveriam ser, né? Não para os seus filhos o que deveriam ser, não sendo o quê? O que eles deveriam ser. Se a lei de caridade e amor é ser indulgente, as defesas alheias, quanto maior é esta obrigação com os nossos pais. Tá? Perdoa. Né? Essa é a lei da benevolência, indulgência e perdão. E da mais para os nossos pais. Tá? É você olhar para a pessoa e falar assim, tudo certo. Às vezes, os momentos mais complicados, ela esteve aqui do teu lado. Ela estava aqui. Pode não ter sido acertado, você não tem a obrigação de acertar, porque é difícil mesmo. Tá? Mas ela estava aqui. E é isso que a gente tem que honrar. Conta 4 outros, né? Tá? Vamos lá. Quando honramos nossos pais, curamos laços indizíveis, suavizamos provas e abrimos caminhos de paz para nós mesmos. Se a gente consegue, aqui naquele ambiente, aquelas pessoas que a gente, desde pequeno, conhece, né, que atravessa a adolescência, que é um período bem complicado, né? Tá certo? A gente fala dos filhos adolescentes, mas a gente não pode esquecer que nós também fomos adolescentes. Quem sabe a senhora for adolescente teimosa também. Quem sabe a senhora for adolescente teimosa também. Isso aí que geralmente o pessoal fala, mas gente, são novos tempos, outra vida. Não é mais assim, a gente tem que se conformar, entendeu? Não é, a criança não vai mais olhar não entender. Hoje, olhar o TikTok, você tem que entrar nesse mundo e saber passar o exemplo, o modelo do seu filho. O mundo não é mais aquele mundo de lá de trás, não? Tá certo? Eu fui criado como um animal. Não é se você lembra animal, tá certo? Não deve. Animal, outros foi para Xuxa, outros foi para Pokémon, né? E agora esses sistemas aí da tá? Então não vamos esquecer disso, gente, tá? Nós hoje somos pais, um dia vamos ser filhos, vamos ser avós. E avó, né, Rosângela? Não é mais tratamento, é para ajudar os pais a criar os netos de acordo com os valores que estão passando. Não, essa coisa de pais na galera não vale não. Né? Então, gente, essa mensagem que eu queria deixar para vocês, né? Honra aquela pessoa, no final de tudo, que cuidou, que é importante para você, aquela vizinha, aquela senhora que você chama de tia, aquela senhora que você chama de uma mãe de sentimento, né? Aquela pessoa, aquela professora que foi tão importante na sua vida, que corrigiu certos rumos, né? Que tem coisas que não aparecem em casa, aparecem de fora. Vamos honrar as pessoas que foram presentes, importantes, que nos ajudamos a ser a pessoa que você é hoje e que continua evoluindo. E não esqueça daquela música do Renato, né? Não esqueça que você, o que você vai ser quando crescer. Né? É a música que fala assim, tá? O que você vai ser quando crescer. Então, tenha paciência com seus pais agora, que um dia você vai crescer e você vai estar no lugar deles e vai ter a mesma exigência, a mesma pressão. Tá? Muito obrigado. Eu vou fazer a prece de encerramento. Tá? Aproveitando esse encontro de paz, de unidade, que o aprendizado que nós tivemos hoje nos ajude a respeitar, a amar nossos pais e, mais de tudo, como seu mandamento, amar o nosso próximo. Muito obrigado. Graças a Deus. Muito grata pelo estudo da noite de hoje. Lembrando aos amigos do centro que esta semana retornamos aos estudos. Porém, do dia 9, segunda-feira, ao dia 20, sexta-feira, não haverá atividade. Semana que antecede ao carnaval e na semana do carnaval. Mas temos 2 recados importantes. Amanhã temos o Floral de Mar, das 8 às 10 horas.
traga sua garrafinha de água para ser pingada por álcool. Pelo dia 21, sábado, das 8 ao meio-dia, realizaremos o bazar beneficente, retornando aos estudos no dia 23, segunda-feira. E agora iremos terminar a nossa transmissão. Boa noite e que Deus nos abençoe e tenha um feliz carnaval com